Olá, tudo bem, pessoal? Agora sim, acho que eu consegui. Tem alguém aí? Deixa eu ver se o pessoal vai entrar aí nessa live. Ok, nosso convidado já entrou, já tem o pessoal entrando. Então, gente, boa noite. Estamos aqui em mais uma live, né? Para conversar um pouquinho, mais um bate-papo, né? Para a gente falar sobre dança, para falar sobre arte, para falar sobre a importância da gente discutir esse assunto, da gente estudar sobre a dança, sobre a arte que usa o corpo, de como esse corpo pode ser trabalhado, trazer um pouquinho essa discussão sobre a arte que é feita com excelência para o reino. A gente já teve aí uma primeira live falando sobre dança contemporânea, onde nós discutimos bastante coisa sobre esse assunto. Se você perdeu, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e assistir, né, essa live. Mas hoje nós vamos chamar um convidado aqui, um convidado ilustre, especial, né? Ele que tem uma formação vasta em dança, é professor, coreógrafo, bailarino, ensaísta da Companhia Rema, de Goiânia. É o Grayson Machado, ele já entrou aqui, eu vou convidar ele para conversar com a gente. Espera aí, deixa eu ver aqui. Espera aparecer para mim. Tá aqui aparecendo. Agora foi. Calma aí, deixa eu achar. Achei. Aguardando. Isso, tá chegando aí. Oi, Grayson. Olá, Camila. Olá, boa noite Tudo a bem? todos. Boa Tudo noite. bem? É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é Grande meu. prazer poder conversar e Imagina. para que você possa contribuir, né, com a gente, com todo o seu Eu espero conhecimento, contribuir. com aquilo que você, com a experiência que você, né, alcançou ao longo desses anos. Então, antes de você se apresentar, né, eu queria só lembrar, né, que nós estamos aqui falando sobre dança contemporânea, para o pessoal que está assistindo, né? Nós já tivemos uma outra live em que a gente explanou bem sobre o que é isso, da onde veio, quais são os princípios, enfim, falamos bastante sobre técnica. E a gente vai dar continuidade a esse papo, né? Agora com mais uma visão, um olhar de uma outra pessoa que possui outras experiências, né, na área da dança. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação, da onde você veio, né, na área da dança, como você chegou até a dança contemporânea, né? Então, dá uma explanada para a gente aí sobre isso. Ok. Boa noite, então. Vamos falar. Eu vou falar um pouquinho rápido porque a história é um pouco longa, né? São 32 anos de dança, 32 anos que eu trabalho com dança. Eu comecei a dançar na época, em 88, eu tinha 16 anos, comecei com aeróbica de competição. Depois da aeróbica de competição, eu comecei com jazz e comecei a minha primeira aula de balé com 19 anos. Daí eu entrei em algumas escolas, trabalhando em algumas escolas e não conhecia dança contemporânea até então. Eu conhecia o balé clássico, o jazz e a aeróbica, e a partir daí eu fui apresentado à dança moderna, e aí eu gostei da dança moderna, e aí me especializei em dança moderna, em Martha Graham, que eu gosto muito. Aí eu entrei para o Balé do Estado de Goiás, fiquei 14 anos como solista do Balé do Estado de Goiás. E dentro do Balé do Estado de Tá Goiás, a travando um pouquinho aqui coreógrafa para mim. e diretora Marlene Não é? Não sei. Ah, tá me ouvindo? voltou. Ok. Ah, agora E voltou, estava travada. ok. E aí eu fui apresentado à dança moderna. E aí eu trabalhei com essa dança moderna durante 10 anos da minha vida, estudando todos os dias, em média 8 horas por dia de dança. E aí eu me profissionalizei,
comecei a dar aula, comecei a experimentar outras coisas, e aí nessa experimentação eu caí de paraquedas na dança contemporânea. Achei muito interessante. Algumas vertentes eu gostava, outras vertentes não. Aham. Outras linhas de trabalho eu não gostava e também não gosto até hoje. Mas eu gosto muito da dança contemporânea e aí, a partir daí, eu estou aí até hoje. Legal. Uma história longa, né? É, tem muita coisa para contar. Eu ficaria nessa live contando Mas não dá tempo. só essa história. É verdade. E assim, como você veio, né? Você veio do balé clássico e dança moderna. Quando você Sim, chegou no contemporâneo, você já tinha toda uma bagagem de outras técnicas aí no seu corpo, né? Que você já havia aprendido, né? Já havia experienciado, experimentado. E aí eu queria te fazer uma primeira pergunta assim sobre isso, que as pessoas costumam perguntar, né? Sobre essa questão das várias técnicas, né? Porque, inclusive, na outra live que nós tivemos uma pergunta que a gente não conseguiu responder, falando sobre aquela pessoa que está iniciando agora a sua formação na dança, ou que ela quer trabalhar no Ministério de Dança, porém nunca fez aula, ainda, né, está ainda crua e quer começar. E aí as pessoas ficam perguntando por onde começar? Será que é mais importante a gente ir para buscar uma aula de dança contemporânea? Ou será que primeiro eu preciso do balé para me dar uma base? E esse assunto é bem... bem As pessoas polêmico. costumam ter... É bem polêmico, as É pessoas bem costumam ter polêmico. muita dúvida nisso. E Sim, como sim. que você vê, assim, quando a gente... a importância ou não, né? De ter várias técnicas contribuindo para a construção desse corpo que dança, se isso é Sim. importante, se isso é bom, ou se existe alguma técnica específica que você considere, não, aqui é melhor começar por aqui, porque essa aqui é que vai te dar uma base, enfim. O que você Sim. pensa aí sobre isso? Olha, Camila, eu primeiro eu penso assim, né, não que o balé seja uma base, mas é claro que quando você faz o balé, ele é uma dança codificada e ele te prepara para as outras danças. Então eu Aham. acho que é interessante você fazer uma aula de balé clássico direcionada para uma construção de um corpo. Não uma aula de Aham. balé direcionada para você dançar um balé de repertório. Eu acho que é diferente você ter uma aula de balé clássico para repertório e você ter uma aula de balé clássico direcionada para você criar um corpo, construir uma movimentação. Hoje em dia, porque assim, Interessante. a técnica contemporânea, ela não tem uma técnica específica. É uma dança que ela não é Uhum. codificada. Né? Então, eu acho que quando você tem o balé, você consegue, como você já está construído, você consegue familiarizar melhor com as demais modalidades de dança que você tem. Tanto Uhum. é que dança contemporânea ela não tem uma nomenclatura. Toda nomenclatura que é Uhum. usada para dança contemporânea, ela vem do balé ou ela vem da dança moderna. Trazendo para cá o José Limon, trazendo Graha, trazendo Horton. Então você tem aquelas linguagens. Vou dar um exemplo do cloche. O cloche ele vem de Limon, né? E você Uhum. usa. Então, não existe uma técnica direcionada de dança contemporânea. Um exemplo disso é balé clássico, você faz o balé clássico aqui no Brasil, você faz na Rússia, é o mesmo. Mas se você vai Aham. fazer uma dança contemporânea, não é a mesma dança contemporânea. Você vai ter que estudar e saber quem é o professor, qual a linguagem daquele professor, para você acostumar e trabalhar essa dança contemporânea. Então, assim, o grande tabu é preciso fazer balé clássico? Não, não é preciso fazer. Eu conheço algumas companhias que elas não têm o balé clássico, mas ele ajuda. Como Uhum. na época do que eu era do balé do estado, nós não fazíamos aula de contemporâneo, mas a gente só fazia aula de balé e só dançava contemporâneo. Nossa, Entendeu? Aí o interessante. que as pessoas. Como que a gente trabalhava esse contemporâneo? Quando vinha um coreógrafo, ou quando tinha um espetáculo novo, então a gente trabalhava a técnica do contemporâneo em cima daquele espetáculo, em cima daquela Uhum. coreografia, já tendo com a certeza de que o corpo estava pronto para aquilo. Porque o balé Uhum. aprimorou, aperfeiçoou e facilitou o aprendizado para aquela coreografia ou aquele novo espetáculo.
Então, assim, na minha visão, eu acho que é importante. Não é o primordial? Não, não. Mas ele vai te ajudar? Vai. Ele vai abrir um leque de conhecimento no seu corpo, porque o balé clássico ele trabalha uma consciência física muito forte. Você tem uma consciência Uhum. corporal, você tem uma fragmentação dos seus movimentos, né? Na linguagem do balé clássico, que você trabalha parte por partes. Então, isso facilitaria para você trabalhar uma outra vertente do contemporâneo. É interessante isso, porque, na verdade, eu digo sempre assim, né? Quanto mais. Como a dança contemporânea ela é uma forma de dançar que é livre desses códigos, né? Como você mesmo falou. Ela está Sim, mais sujeita a cada pesquisa pessoal, né? De cada um, de cada profissional, de cada professor, cada sim, coreógrafo. Ele vai ali pesquisando aquilo do seu próprio corpo, trabalhando com o corpo dos seus bailarinos. Então, é algo que a gente até discutiu na outra live, falamos, né? Que a gente pode utilizar diferentes técnicas dentro da dança contemporânea. Então, a gente pode sim. trazer elementos do balé, elementos da dança moderna, elementos do circo, teatro, e ali a gente estruturar, fazer, né, nosso processo criativo baseado em várias técnicas. Então, eu sempre É, digo que quanto mais aula a pessoa fizer, aula de balé, aula de jazz, aula de hip hop, aula de acrobacia de circo, e tudo isso vai ajudar, vai facilitar, vai ajudar a construir um repertório de movimentação, um corpo mais disponível, você um vai ter corpo um mais leque mais pronto. aberto, vai ter um leque mais aberto para, se você precisar de uma improvisação, você vai estar pronto para aquela Isso, improvisação, porque você já experimentou outras coisas. Então, como eu disse, exatamente. se você vai na Rússia, o balé é o mesmo. Mas se você vai fazer, não, você precisa ver uma sinopse do professor, ver o currículo do professor, Aham. saber onde ele estudou, com quem ele estudou, quais são as bases dele, entende? Vou te dar um exemplo do o contemporâneo que eu trabalho. O contemporâneo que eu trabalho é bem misturado com o moderno. Eu gosto muito de Uhum. trabalhar com o moderno porque é a linha que eu trabalho. Então, assim, o contemporâneo depende muito do professor, depende do que ele estudou, depende da experimentação que Aham. ele fez, depende daquele laboratório corporal que ele vem trabalhando. Da É, profundidade dessa essa pesquisa que ele faz, profundidade né? da pesquisa que ele faz. Porque, pra você ter noção, eu tenho aula de contemporâneo que praticamente é uma aula de teatro. Porque eu trago Uhum. elementos do teatro e vou inserir dentro ali do contemporâneo para quê? Para tentar tirar a emoção do meu aluno, tentar tirar ali Aham. a movimentação, a Expressividade. especificidade. Às vezes eu faço com que eles mesmos façam um trabalho laboratorial ali do físico, do corpo. Você tem noção, eu tenho uma aula específica que eu trabalhei durante 10 anos nessa aula, que eles fazem aula com os olhos vendados, com os olhos fechados. Eles não Legal. abrem o olho nem um minuto. Então é uma hora de olhos fechados. Então dentro dessa aula eles vão me ouvindo, seguindo o meu direcionamento. E se você vê cada movimentação que aparece, que nem mesmo eles sabem que eles têm aquela movimentação no corpo, entende? Depois, quando É. você pede para abrir o olho, o mais normal é você colocar para fora aquilo que está dentro, aquilo que já viu, aquilo que já foi vivenciado. Mas quando você está com Uhum. os olhos fechados, você cria uma movimentação nunca vista, entendeu? Eu achei interessante. Interessante. Então depende muito do professor. Quando você chega, você pode chegar Aham. numa escola para aprender dança contemporânea, você vai saber do professor, talvez você não vai nem gostar da aula. Eu fiz algumas aulas em Joinville, que é um festival gigante. Quando eu entrei na sala de aula, depois de meia hora, eu já estava pedindo, pelo amor de Deus, que eu queria sair na aula, porque para mim não tinha nada de dança, não tinha nada de movimento, Aham. era bem mais uma aula de respiração, de yoga, sabe essas coisas? Essas coisas Sei. transcendentais, essas coisas bem viajadas. E aí é isso. Sei como é. Eu estava até pensando sobre isso essa semana que eu estou assistindo uma série de videoaulas, né? Eu estou sempre pesquisando e buscando informações sobre dança, enfim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, que quando a gente trabalha, né, dança, quando a gente faz aula de dança, ou como professor, quem dá aula de dança,
a gente não pode pecar nem pelo excesso, nem pela falta, né? Sim. A gente não pode ficar só naquela, achando que o contemporâneo é só aquela coisa de sentir, de a parte sensorial, subjetiva, e só ficar imaginando e sentindo, como também não é só uma questão técnica muito... não é fechado, né? Então, eu acredito que deve ser equilibrado. Uma boa aula de contemporâneo, ela deve ter a parte onde a gente trabalha o físico, a parte onde a gente trabalha a questão técnica mesmo, de saber fazer, de saber movimentar, de preparar esse corpo, as valências físicas desse corpo, mas também a desconstrução, também o subjetivo, também a sua pesquisa individual, porque é aí que reside, né, toda essa questão do que o contemporâneo, que as pesquisas contemporâneas trouxeram. E aí, diante disso, eu queria te perguntar o seguinte: a gente falou muito na outra live sobre o que é o corpo, o que seria um corpo pronto para dançar, um corpo construído para dançar. Porque, assim, a gente vê que dentro da igreja, no contexto, né, dos ministérios, a gente tem muita dificuldade em fazer as pessoas perceberem o quanto esse corpo ele precisa ser trabalhado, porque é a ferramenta de trabalho, né? Quem trabalha a dança é uma arte do corpo em movimento. Então, se a gente não conhece essa ferramenta que é o corpo, a gente não consegue manusear, a gente não consegue ter o domínio de fazer aquilo que eu quero no momento que eu quiser, né? Então, através de um estímulo, esse corpo tem que estar pronto para responder. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua visão, como você vê essa situação, a maneira como a dança tem sido feita nas igrejas, né? Como a galera está trabalhando ou deixando de trabalhar, né? O que você percebe na sua experiência, nas suas viagens aí pelas igrejas, pelos congressos, né? E o que você falaria, o que para você é um corpo construído para dança? O que seria esse corpo que está pronto para dançar? Primeiro eu penso assim, Camila, eu acho que todo corpo ele já está pronto para dançar. Eu já começo, eu já penso por aí. Porque todo corpo ele está pronto para dançar. Por quê? Porque não se ensina dança. Eu acho que a gente não ensina dança, a gente ensina técnica. Então todo o corpo ele está pronto. O corpo ele está pronto. Agora falta técnica. Para que a técnica? Para diminuir essa limitação que esse corpo tem. Uma limitação de quê? Uma limitação de movimento. Mas todo mundo está pronto? Tá, todo mundo está pronto para dançar. Não é uma perna 180 que é o bonito de se ver. Entende? Não é uma pessoa ter uma abertura negativa, não é ela fazer 10, 15 piruetas, não. Depende do propósito, mas todo o corpo está pronto. Por que todo o corpo está pronto? Porque você pode dançar enquanto vida você tiver. Entende? É claro que vai diminuir a intensidade, vai diminuir a pirueta, vai diminuir a técnica, vai, mas a dança está lá. Esse seu sentimento com a dança, ele está lá. Então eu acho que o corpo está pronto. O que eu vejo que falta hoje muito nas igrejas é o quê? As igrejas, elas não se preocupam em profissionalizar aquele grupo que ela tem. Mas ela quer ter um grupo profissional. Ela quer ter um grupo para levar para ministrar em outra igreja, mas ela não quer ela não quer priorizar isso. Ela quer continuar naquela dança de Senhor é para cima, o inimigo é para baixo. Com os sabe? códigos, né? Aqueles códigos que já existem. Então, o que eu acho que precisa é profissionalizar isso. Como? Levar para dentro da igreja, dentro do grupo, um profissional para trabalhar aquilo, para trabalhar essas limitações. Mas o corpo, ele está pronto? Ele está pronto. Ele está pronto, mas dependendo do propósito, dependendo daquilo que vai ser proposto coreograficamente, pode haver alguma limitação. Então é nessa limitação que eu tenho que buscar uma técnica. Por isso que eu comecei dizendo que a gente não ensina dança, a gente ensina técnica. Então dentro daquele espetáculo, me falta uma técnica para aquilo, então eu vou buscar. Eu vou buscar um professor específico, eu vou buscar alguma coisa específica para trabalhar isso que eu quero. Porque muitas vezes também acontece dentro da igreja que o coreógrafo ele surta, ele quer montar, mas ele não conhece nem o material humano que ele tem lá dentro. E às vezes acontece aquela coisa, eu faço, vocês também têm que fazer. E não é por aí.
né? O bom coreógrafo, o bom coreógrafo não é aquele que expõe, é aquele que consegue ocultar as limitações. Então eu tenho que conseguir tirar do meu bailarino, do meu profissional ali, o melhor que ele tem sem expor as limitações dele. E aí eu estou sendo um bom profissional. Aí eu acho que é isso, é buscar nessa técnica específica para aquilo. Legal, eu achei muito interessante essa visão, porque assim, na verdade é a mais pura verdade, né? A dança ela tá no ser humano desde que o ser humano é ser humano, né? Sim, E como manifestação do seu interior, como manifestação cultural, ao longo da história a gente vê isso aí, né? É, qualquer corpo pode dançar. E na verdade foi sim. até em cima dessa máxima, né, que a dança contemporânea surgiu e começou a vir essas pesquisas de que do corpo que não é um corpo especializado, né, no sentido de que ele não tem algo muito, muito técnico ali pronto. Sim, Ele é um corpo não especializado, mas ele pode dançar. pode dançar. Ele só precisa procurar nele quais são as formas de manipular isso, Todo de mundo tem, dominar todo mundo essas. tem algo bom para se mostrar. Sim, Todo mundo tem exatamente. alguma coisa para se mostrar fisicamente falando. Um tem uma delicadeza maior, melhor, o outro tem uma parte mais forte, o outro tem uma coisa mais intensa, entende? Cada um. Por isso que companhia, as pessoas fazem aulas juntas. Para quê? Para trazer isso para o mesmo nível, sabe? Você é Uhum. muito intenso, então eu vou levar o outro para ser intenso junto. Você tem mais sentimento, então vamos trazer para ter mais sentimento junto. E aí, quando você consegue fazer aquele grupo dançar de maneira homogênea, aí sim vira companhia, entendeu? O mesmo respirar, a mesma sensação, o mesmo sentimento. Quando você consegue captar isso do seu coreógrafo, do seu professor, do seu produtor, aí eu acho que você atingiu o máximo daquilo que você quer. Mas todo mundo está pronto para dançar. Entende? Eu já assisti dança que você via que as pessoas não tinham aquela perna alta, mas da cintura para cima elas tinham uma graciosidade, elas tinham uma leveza, que muitas vezes você nem consegue, você nem se preocupa com perna alta, porque está chamando tanta atenção para a leveza que você não se preocupa em ver, como se diz, uma frase que eu ouvi uma vez lá no Festival de Joinville, né? Aquelas pessoas girando 10 piruetas, fazendo um balance com mais de 8 tempos de balance. E as pessoas não entendem, falando agora um pouquinho só do balé de repertório para a gente entender. Quando o balé de repertório ele não foi feito musicalmente na sua partitura para se girar mais do que 3 piruetas. Musicalmente, ele só tem o tempo que dá para você girar 3 piruetas. Então, se você girar 8, você tirou 5 tempos de uma sequência coreográfica que você tinha que conduzir lá na frente e você teve que cortar e adaptar. Então, hoje em dia, o pessoal de Joinville, os jurados, eles sentam com aquela pessoa que gira 15 piruetas ou que fica 2 tempos de 8 num balance e no arabesque, eles falam, isso aqui não é circo. Isso é dança. Porque a pessoa se preocupa tanto em ficar no balance, que ela fica no balance, tecnicamente está perfeito, mas ela não tem sentimento. E eu acho que dança é sentimento. E uma das facilidades de uma dança contemporânea é que a dança contemporânea ela tem essa facilidade de passar o sentimento daquilo que a gente está trabalhando. Ótimo, muito bom. E assim, isso é muito bom a gente trabalhar isso, porque cada um vai poder contribuir com aquilo que tem, né? Eu não preciso ter os melhores bailarinos para que eu possa realizar um espetáculo bom, bonito e que seja, né, as pessoas atinja, alcance o coração das pessoas, Eu enfim. preciso ter uma boa pesquisa. Exatamente. Então, assim, a dança contemporânea ela traz essa necessidade de criar a partir de pesquisa, né? De uma Sim. pesquisa que está baseada no movimento do corpo de cada um. Deixa eu só falar uma Pode coisinha falar, aqui pode falar. que eu me esqueci, que eu acho que é importante dentro do que você está falando. Trazendo isso para nós. A Bíblia fala que nós temos que crescer em graça e em conhecimento. Conhecimento. Para um pastor, ele cresce em graça, é a unção.
é buscar na oração, é buscar no jejum, é buscar na leitura da palavra, né? É você buscar na santidade com o Senhor. O conhecimento é a leitura da Bíblia, é ler vários livros, é você ter um conhecimento. Nós trabalhamos com a nossa ferramenta que é o corpo. Então, o nosso crescer em graça, em conhecimento crescer em graça é a mesma coisa. Buscar em jejum, em oração, em leitura da palavra, essa é a graça. E crescer no conhecimento é o quê? A técnica específica daquilo que o meu corpo está proposto a trabalhar. Esse é o nosso conhecimento. E muitas vezes eu vejo que as companhias e os grupos da igreja, eles crescem em graça, mas eles esquecem de crescer no conhecimento. Então, esse conhecimento é uma técnica específica, é trabalhar um corpo, a construção de um corpo para cumprir o propósito que ele foi chamado. Perfeito. E assim, eu fico pensando, as pessoas acham, né, elas têm aquela sensação de que, aquela ideia errada de que Deus vê o coração, né? Não é essa a ideia errada, né? Essa é a ideia certa. Deus vê o coração, e ele se importa com o coração, e ele derrama a unção dele em quem ele quer, da forma como ele quer. Mas elas esquecem que a gente precisa estar preparado também para fazer aquilo que Deus nos deu, né? As habilidades, os talentos que ele nos deu, que ele distribui, e a gente precisa trabalhar isso para que isso cresça, para que isso seja feito com excelência, porque nós ministramos a Deus e também por Deus, né? Para alcançar vidas. Então, eu acredito que o ministério ele precisa... a pessoa que vai trabalhar no ministério, qualquer que seja, ela precisa estar preparada para aquilo, para que Deus possa usar ela na situação X, mas também na situação Y. Sim. Para que Deus possa usar ela em toda e qualquer situação e ela esteja pronta. E isso tem a ver com com o lado espiritual, né, da graça, mas também do conhecimento. E aí a gente está aqui numa luta de tentar trazer essa mentalidade, essa importância das pessoas verem que elas precisam estudar, que elas precisam se preparar de forma teórica, de forma científica, de forma também teológica, né? Dentro da palavra de Deus. E tudo isso vai fazer parte das ferramentas que Deus vai usar em você para alcançar aquilo que ele deseja, né? Mas isso aí, Camila, eu acho que é porque as igrejas hoje, elas têm a dança como secundário, entende? Eles têm a dança como entretenimento. Eles não têm como entretenimento uma equipe de louvor. A equipe de louvor, ela não é entretenimento, ela faz parte do culto. Mas a dança, ela não faz parte do culto, ela é o entretenimento. Então, se faltar a dança, faltou. Mas não pode faltar a equipe do louvor. A equipe de louvor, ela não pode faltar. Por isso que a gente vê, eu sei que o assunto não é esse, mas vai entrando, não, só para você entender. Falar. É por isso que a gente vê muitas equipes de louvor em pecado, muitas equipes de louvor precisando ser tratada, muita gente precisando ser curada, mas os olhos estão para onde? Os olhos estão para ser curado e tratado a equipe de dança. Porque a equipe de dança está lá exposta, a equipe de dança está lá na frente, mas eles esquecem que a equipe de louvor também está lá na frente. E as duas andam juntas. Só que, infelizmente, para algumas igrejas, eles não andam juntos, é secundário. Se acontecer alguma coisa, qualquer coisa que acontece, tira a dança. Pronto. Mas o louvor acontece. Agora, se o louvor acontece alguma coisa, a gente trata ali, enquanto ele continua, a gente trata ali, mas deixa ele ali, porque eu preciso dele ali. Então, porque vamos tratar ali. Faz falta. Né? Não vai fazer muita falta. Agora, a dança não é isso. Eu penso assim também. Eu vejo isso também. Que realmente não é visto como algo que faz parte da adoração. Sim. Né? Sim. Esses dias eu estava assistindo, não sei mais onde foi, porque eu estou assistindo tanta live, estou assistindo tanto vídeo nessa quarentena, que eu já me perco, mas eu estava vendo um comentário de alguém que colocou ali, perguntando qual era a relevância, qual era a necessidade de se ter a dança no culto, ele até escreveu assim, no culto público, né? Eu acho que ele quis dizer
que a dança ela estaria só relacionada a algo que se faz em algum evento ou alguma coisa que você faz sozinho para Deus. Eu acho que ele quis dizer isso. Mas É perguntou qual era a mesma necessidade da música, né? Exatamente. Por que a gente compreende tão facilmente, por que a igreja compreende tão facilmente a música estar inserida no contexto de adoração, a música ser uma arte que é usada por Deus para, né, que faz parte do momento de adoração, que através dela a gente pode estar ministrando a outros, enfim. E tem tanta dificuldade de perceber a dança da mesma forma. E outras artes também, o teatro. O teatro também é outra coisa que se a gente for falar, entrar nesse assunto, a gente vai perceber. Jogado para trás, jogado, né? não, e ele é colocado em momentos assim, vai embelezar aqui, vai trazer um entretenimento aqui, vai fazer uma peça para falar sobre o tema, para fazer a abertura do tema de missões. Eu já vi a dança e o teatro sendo colocado na igreja, tipo, preenche esse buraco aqui enquanto se resolve alguma coisa ali, sabe? Enquanto se resolve, sabe aquela coisa assim, eu vou ser bem mais direto, enquanto a gente conta o dinheiro da oferta, coloca alguém para dançar. Isso é terrível, isso é entretenimento. Isso para não deixar a nave da igreja vazia, eles fazem alguma coisa, entende? É isso, é triste. É verdade. Tem até um comentário aqui dizendo, olha, aqui onde eu não estou enxergando muito bem, porque minha vista não é muito boa, mas está dizendo, aqui onde moro, aqui na minha igreja, eu acho, não é muito valorizado, mais ou menos assim, né? Não é muito valorizado, a gente investe muito, é uma situação muito triste, muito difícil, porque não tem apoio, não tem muito investimento. Já viveu também uma situação difícil. Essa situação difícil a gente vai viver o tempo todo, porque enquanto as pessoas não virem a dança como parte de adoração do culto, a gente vai passar por isso. Então, o que tem que fazer? Orar e conscientizar. Tentar conscientizar o pastor que o investimento não é só na música. O investimento ele tem que ser na arte, no geral. Uhum. E a arte engloba tudo. Engloba teatro, dança, música, artes plásticas, tudo se engloba. E precisa entender isso. Eu acho que é por aí. Você não acha, Grayson, que também parte da responsabilidade disso não seria nossa, como ministros de dança, como, né, que estamos ali no dia a dia, fazendo atuando no ministério? Será que não existe uma parte que possa ser nossa responsabilidade da visão dos pastores, dos líderes, de não valorizar ou de não perceber a importância e a relevância daquilo? O que você pensa sobre isso? Eu acho que uma grande parte disso é culpa nossa. É culpa dos artistas em geral. Por quê? Porque o artista, infelizmente, hoje, ele é um artista que ele é alimentado pela plataforma. Ele é alimentado por ser visto. Então, já cansei de ver nas igrejas, até mesmo os líderes, só vai para o culto o dia que tem a ministração, só vou para a igreja o dia que eu estou escalado. Então, assim, se o pastor não te vê na igreja, se ele não te vê ativamente ali, dentro da igreja, não só no dia que você está escalado ou não, para você ter noção, eu sou líder de louvor da minha igreja, e a equipe que trabalha no louvor, ela não está escalada, mas todo mundo tem que estar no culto. Por quê? Porque você também é um adorador, você faz parte disso. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas não estão escaladas, então elas saem para visitar uma outra igreja, para visitar um amigo. E aí o pastor, as pessoas acham que o pastor não vê essas coisas. Deixa eu te dizer, Camila, eu sou pastor e eu te digo, eu vejo. Então os pastores, eles não estão de olhos fechados para isso. Por isso que eu digo que uma grande culpa é nossa. Porque se nós estivermos prontos para a igreja, sempre que o pastor nos solicitar, ele vai ver que realmente nós estamos prontos. Então nós somos merecedores de estar na plataforma. Mas se enquanto ele vê que os artistas só querem os holofotes, só querem a plataforma, então aquela coisa assim, se eu sou cantor, eu sou crente, eu sou cristão com o microfone na mão. Então eu só sou cristã com a sapatilha no pé. Tá, beleza. Esses dias eu estava pregando sobre isso. E se Deus te pedir a sua sapatilha, o que você vai fazer para ele? Você vai servir ele de que maneira?
É a única coisa que você tem? Porque se nós formos para dentro da Bíblia, dança não é ministério. Dança não é ministério, dança é ferramenta. Dança é ferramenta, não é ministério. Nós temos 5 ministérios, né? Mas a dança não está dentro dos 5 ministérios. É uma ferramenta para trabalhar os 5 ministérios? É uma ferramenta que trabalha os 5 ministérios. Então, eu acho que antes de sermos artistas, nós temos que entender que nós somos cristãos, nós somos servos. E uma coisa que a pastora Adriana, a pastora Luciana sempre fala, e eu também trago isso para a minha vida. Se eu não sou bênção na minha igreja, eu não vou ser bênção na igreja do fulano A, ou do B, ou do C. Primeiro eu tenho que ser bênção na minha igreja. Eu tenho que ser servo na minha igreja. Porque muitas vezes o que acontece é o quê? Eu não sou servo na minha igreja, mas aí eu subo na plataforma da igreja X e lá eu viro santo. Lá eu viro adorador, lá eu fecho os olhos e faço cara de crente, cara de cristão. Mas lá na minha igreja, quando o pastor ele precisa de mim, eu nunca estou pronto para ele. E isso o pastor vê. Então nós temos uma grande parcela de culpa. Não é só uma parcela, é uma grande parcela de culpa. Sim, e os frutos, né, também, daquelas pessoas que estão ali envolvidas individualmente, e também os frutos que o ministério traz, né, apresenta, né. E assim, muitas vezes, eu até toquei nesse assunto, deixa eu ver quem foi que fez essa pergunta, acho que a Nalva SK8, acho que é isso. Às vezes, não é nem culpa nossa especificamente, né? Eu, por exemplo, desde que me converti numa igreja batista, e ali eu fiquei durante longos anos, e depois Deus me levou para outra igreja batista também, mas uma outra igreja. Então, eu passei por 2 igrejas. Eu já passei por 2 situações diferentes, né? E às vezes, quando você chega num lugar, na igreja, nessa segunda igreja que eu cheguei, eu reiniciei um trabalho que já tinha acontecido antes. Já tinha sido feito por alguém antes. Já tinha tido um outro grupo de dança lá, que na época nem era chamado dança, tinha que falar coreografia. Sim, Né? Porque dança grupo de coreografia. é um negócio, né? Tinha que ser grupo de coreografia, que coreografia é de Deus, dança não. Então, já existia um outro grupo antes que tinha feito um trabalho e tal. E aí esse grupo parou e teve uma interrupção e tal. E quando eu cheguei, eu reiniciei. Então, nem sempre essa falta de valorização ou alguma coisa que possa ter acontecido foi por algo que nós deixamos de fazer. Sim. Mas por um histórico de alguém, de outras igrejas, de outros ministérios que aquele pastor viu e percebeu alguma coisa errada ou ruim, né? Ou pelo próprio sistema mesmo de preconceitos que a gente tem, infelizmente, dentro da igreja, né? Mas a gente precisa pensar em qual é o nosso papel dentro disso para mudar essa situação. Né? Mas tem também a gente entender que, como nós somos artistas, nós temos que procurar uma igreja que valorize a arte. Também. Entende? Porque tem a ver com o pastor também. Eu vou te dar um exemplo que você vai falar assim, meu Deus, esse pastor é maravilhoso. Realmente era. Né? Hoje ele já faleceu. Mas eu só mudei de igreja, desta igreja onde eu nasci, para a igreja que eu estou hoje. Esse meu pastor, eu era da Assembleia de Deus. Eu fui 16 anos da Assembleia de Deus. Então eu fui auxiliar, eu fui diácono, eu fui presbítero, eu fui evangelista, e isso, bailarino. Eu sendo bailarino do balé do estado de Goiás e o meu pastor me apoiando. Os outros obreiros não apoiavam, ainda falava para ele, como que você pode deixar um homem desse no púlpito, sendo presbítero, orando pelas pessoas, e o meu pastor, tendo uma visão, ele sabia como que era, e Deus já tinha falado, comprou a ideia. Para você ter noção, quando o balé do estado ia estrear um espetáculo novo, o meu pastor ele já chegou a alugar um ônibus e ia assistir com a igreja. Nesse dia não teve culto. Legal. Ele levou a igreja para o teatro para assistir um espetáculo. Entende? Cancelou um culto para assistir, e a Assembleia de Deus. Então você vê aí que o pastor também apoia. Agora, se o pastor ele tem a mente fechada, tem hora que você não vai conseguir mudar a cabeça de um pastor. Principalmente se ele for um pastor
de mais de idade, se ele vem de uma linha de igreja bem mais tradicional. Mais Então tradicional. você não vai conseguir mudar isso. É verdade. Eu passei por uma situação ao contrário da sua, né? E eu fiquei muitos anos nessa igreja e lá tinha esse pensamento, uma igreja muito tradicional, e tinha o pensamento de que arte não é uma coisa que é para estar dentro do culto, que não é uma coisa para estar dentro da igreja. Talvez lá fora, numa festa, numa comemoração, mas dentro não. Sim. E eu já ouvia Deus falar comigo, e já tinha, Deus já tinha me mostrado o que Ele queria de mim, qual era, né, o meu chamado, e já tinha percebido as habilidades que ele havia me dado e que Ele queria que eu desenvolvesse dentro da arte, dentro da dança. Deus me enviou para a faculdade de dança. Até um testemunho longo, mas né, vou só me ater aqui não vou me ater a detalhes, mas eu fui fazer a faculdade de dança entendendo que Deus queria que o meu trabalho fosse o meu ministério, que a minha profissão fosse o meu ministério e o meu ministério a minha profissão, estando Sim. dentro de uma igreja que não aceitava. E lá a gente tinha um grupo de coreografia, mas era um grupo de coreografia que não podia dançar nos cultos. A gente se apresentava nas festas e nas datas comemorativas. Só em festividade e datas. Só em festividade. E aí, o que acontece? Eu falo sempre para as pessoas quando elas me perguntam isso. A gente deve obediência, a gente deve fazer aquilo de acordo com o que o líder, com o que o pastor, a visão do pastor. Eu não podia me levantar e falar, não, vamos dançar sim, porque é de Deus e Deus falou comigo e acabou. Não. Qual foi a minha postura? Ele não tirou o nosso... Ele não disse pra gente que não queria que a gente ensaiasse, não disse que queria que o grupo acabasse. Ele falou, podem continuar, só não vão participar dos cultos. Vamos colocar vocês só em alguns momentos. O que eu fiz? Continuei. Eu orava com as... no início eu não era líder, depois eu me tornei líder do grupo. E aí eu orava com as meninas, eu preparava elas, discipulava, a gente ensaiava um monte de coreografia, mas nunca dançava. Pouco, né? Pouco dançava. Às vezes dançávamos em outras igrejas que ele permitia a gente ir para outras igrejas, enfim. E eu sempre questionava, Senhor, mas como o Senhor está me mostrando algo que o Senhor quer que eu viva, se na igreja onde eu estou não há essa possibilidade, eu não vejo perspectiva para isso. E ele sempre me mandou ter paciência, esperar e tal. E assim eu fiz, eu fui orando, colocando diante de Deus, deixando isso bem Testando a sua claro para as obediência. meninas, testando a minha obediência, a minha paciência, a minha fé, perseverança. Até que um dia, né, diante de vários acontecimentos, Deus me moveu e me levou para um outro lugar, onde ali Ele estava me dando liberdade para eu colocar em prática aquilo que Ele já tinha me preparado. Quando eu cheguei nessa outra igreja, eu já tinha me formado, eu já estava com uma outra cabeça, já tinha uma experiência maior. Então, assim, Deus, se Ele chamou, Ele vai honrar, Ele vai dar as possibilidades, vai abrir as possibilidades, e a gente precisa, acima de tudo, primeiro, ter obediência, né? Se submeter às autoridades e colocar diante de Deus, né? Sim. E se Deus estiver direcionando, então ir para um lugar onde é possível você colocar em prática, né? Essas coisas. E aí, eu ia falar uma coisa, perdi aqui, porque eu estava contando, acabei perdendo. Mas, assim, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. E aí, você acha que essas pessoas, você falou aí sobre pessoas que trabalham no ministério, companhias, ministérios que têm maior projeção, que vão para outros lugares, para outras igrejas, mas esses outros ministérios que trabalham dentro da igreja, que estão ali ministrando só naquele contexto da sua igreja local, como você vê a importância desse preparo mais técnico, né? Se isso vai fazer diferença ali para eles, porque as pessoas me perguntam muito isso. Mas eu não tenho essa intenção de ir para fora, de alcançar lugares, né? De ter uma companhia, de ir para
dançar em lugares mais menos acessíveis. Eu só estou aqui trabalhando no contexto da minha igreja, servindo. E essas pessoas acham que não tem essa necessidade. O que você diria para essas pessoas? Eu acho assim, Camila, eu acho que a unção e a técnica, elas andam juntas. Assim como nós já falamos aí, crescer em graça e em conhecimento. Eu vejo muito que a palavra unção, ela é muito nossa. Ela é dentro da igreja. Uma pessoa que ela não foi alcançada, não foi evangelizada, ela ainda não conhece o Senhor, ela não sabe o que é unção. Então ela não consegue discernir aquela coreografia que tem uma unção. Então uma maneira de alcançar ela, primeiro a gente alcança ela pelo belo, pela plástica, pelo que é bonito. Então nisso aí a técnica vai ajudar. Depois que você alcança ela pelo bonito e pelo técnico, aí ela vai entender que você chamou a atenção dela e ela vai ver que a sua dança tem algo de diferente nela. E aí, quando vier o algo de diferente nela, é a hora de entender e mostrar que é a unção de Deus sobre a vida da pessoa. O que é a unção de Deus? É a presença de Deus. Mas primeiro ela foi pelo belo, entende? Ela foi capturada pelo estético, ela foi fisgada pelo que ela viu. Porque hoje, se você vai entender, o ser humano ele é muito crítico. Ainda mais hoje, a pessoa olha de lado, se não está bonita, ela vira o rosto, ou vai para o WhatsApp, ou ela vai fazer uma outra coisa. Então, hoje em dia, nós não temos mais esse tempo sei lá, de esperar muita coisa. Então, a gente já tem que alcançar a pessoa por uma coreografia bonita, um figurino bonito, um figurino chamativo, uma música que seja impactante. Depois disso, a pessoa vai ver a unção. Então, eu acho que essa busca por uma técnica, por um trabalhar de um corpo, uma coisa que eu falo muito para os alunos, você pode até não ter técnica, mas você tem que ter uma postura diferente. Nós temos que ser diferente do povo lá fora. Né? Nós somos artistas cristãos e a pessoa olha para você como bailarino, mas ela não vê uma postura de bailarino em você, ela não vê um corpo encaixado, ela não vê um corpo colocado, ela não vê uma maneira de andar, uma maneira de olhar, ela não vê uma maneira de gesticular de uma pessoa que tem uma técnica para dança. Ela vê uma pessoa que se mistura com a outra. Então, assim, eu olho para você e eu me misturo com você. Então, o que você tem diferente de mim? Olhando assim, não tem nada. Então, acho que, ministerialmente falando, essa busca pela técnica, ela vai ajudar no evangelismo, ela vai, sabe? Ela vai ajudar a trazer a pessoa para Cristo. É verdade. Eu estava até, você falou aí, eu recordei. Essa semana eu estava conversando num grupo de amigos que eu tenho no WhatsApp, os amigos que fazem parte dessa época, dessa igreja antiga. Nós somos amigos há muito tempo, a gente tem um grupo de oração, intercessão, enfim. A gente estava comentando, alguém relembrou de um musical que aconteceu nessa igreja há muitos anos atrás. E aí eu fiquei lembrando que quando eu me converti, eu era pré-adolescentezinha, e aí nessa época, no finalzinho assim da infância, eu era muito novinha, eu fui levada por uma pessoa que me convidou, me levou nessa igreja para assistir um musical que estava acontecendo naquele dia. E nessa época, essa igreja ela fazia musicais assim, super top para sua época. E era muita dedicação, e os detalhes eram muito bem feitos, os cenários, iluminação, muitos ensaios, era muito bem feito mesmo. E ela me levou para assistir. E eu me lembro de detalhes assim, eu fiquei tão impactada com aquilo, que eu pedi para ela comprar um disco, na época era disco de vinil. Ela comprou um disco das músicas que foram cantadas no musical. E eu ficava ouvindo aquilo em casa direto, né? Meus pais não são cristãos, e essa menina que me levou, né? Ela trabalhava lá em casa.
Enfim, para encurtar a história, depois de um tempo, ela viu nesse meu interesse uma brecha para ela me evangelizar, né? Uma oportunidade para ela me evangelizar. Então, ela começou a me levar na igreja dela e tal. E, por fim, depois de uns 2 ou 3 anos, eu me converti, aceitei Jesus e acabei indo para essa igreja onde eu assisti o musical. E eu estava lembrando disso, que eu fui uma dessas pessoas que foi capturada pela beleza de alguma coisa da arte que estava sendo feita na igreja, no culto, e aquilo ali me impactou tanto que foi uma oportunidade para que o meu coração se abrisse para a palavra de Deus. Eu fiquei assim, quando eu me lembrei disso, eu me toquei disso, eu fiquei emocionada Um com exemplo Deus, disso, como ele faz as coisas. um exemplo disso é você ter uma equipe de louvor na igreja que canta desafinado. É Entende? verdade. Você sabe, parece que é desconexo ali. Você vai olhar e você vai ficar prestando atenção naquele erro, você vai ficar prestando atenção É naquilo verdade. e não te captura. Né? Eu falo, é É igual você verdade. assim, assistir um espetáculo e a bailarina deixar a fita da sapatilha de ponta desamarrar. Ela eu costumo dizer isso para as meninas, né? Ela acabou de destruir o espetáculo. É O que eu verdade. indico? Eu indico sempre, sai e volta com a sapatilha amarrada. Sai e volta. Por quê? Porque o tempo Conserta e todo, volta. o tempo todo, as pessoas vão ficar olhando a sapatilha e vai ficar, agora ela cai, ela vai Ai, meu Deus. escorregar. Meu Ai, meu Deus, Deus. agora ela vai cair. Meu Deus, isso. A sapatilha foi, desamarrou, sabe? Ninguém olha mais nada de beleza nos outros. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí eu queria te perguntar mais uma coisa. A gente tem acho que 10 minutos aí, mas de qualquer forma, se por Sim. acaso você estiver respondendo e cair, a gente pode só voltar para finalizar, né? Que eu não quero tomar muito seu tempo. Não, fica à Mas vontade, podemos. tem ainda uma pergunta que alguém fez aqui, mas eu quero deixar para o final, porque senão vai mudar o assunto. Na verdade, eu vou fazer as duas juntas, e aí você Sim. vai respondendo. Se cair, a gente volta. Então, diante disso que a gente está falando, o que você indicaria, como você acha que essas equipes, esses grupos de coreografia, esses grupos de dança, de igrejas locais que não têm acesso, não podem ir fazer uma aula de dança, não podem trazer um profissional para trabalhar com eles, para melhorar a questão técnica deles, por acaso, né, pode ser que eles vejam coisas na internet, mas não tenham a oportunidade de treinar o seu próprio corpo, de ter alguém, né, que faça isso. O que você daria como dica para essas pessoas, para essas equipes trabalharem nelas mesmas ali, para que possa suprir um pouco essa necessidade de melhorar, de crescer, de trabalhar esse corpo, de estudar? Como é que você acha? E aí, Eu, a segunda pergunta sim, dentro dessa, só para eu poder falar sim. logo e não te interromper, é que teve uma pessoa que perguntou se existe material teórico sobre isso, se tem quantidade, bastante material ou não, o que você indicaria para essas pessoas estarem lendo, buscando, estudando? São duas perguntas em Sim. uma. A primeira pergunta. Eu acho que é muito difícil você trabalhar, principalmente dança contemporânea, sem uma direção. É muito difícil você trabalhar sem uma direção, porque, como nós começamos a dizer, ela é uma linguagem não codificada. Então, cada um trabalha de um jeito. Eu acho que uma maneira de se centrar nisso, vou te dar o meu exemplo. Eu trabalho dentro a minha dança contemporânea, dentro da minha construção como profissional, como bailarino, como professor, como coreógrafo, eu trabalho dentro dos meus laboratórios, que também são baseados em Martha Graham, José Limon e Jiri Killian, que é um coreógrafo muito contemporâneo Incrível. e ele é incrível, né? Ele é um coreógrafo da Netherlands Dance Theatre. Eu acho ele muito bom e também o Ohad Narim, eu acho muito legal. Então, são movimentações que eu gosto de ver, eu gosto de assistir. O que eu faço? Eu assisto muito ensaio deles, né? Eu pesquiso muito, então acho que a gente deve pesquisar na internet.
já respondendo a segunda pergunta junto com a primeira, a gente não tem muito material de dança contemporânea, porque dança contemporânea não tem muito código para trabalhar. Então, a gente tem o quê? São professores e mestres que se formam, e aí dentro do TCC, ou ele escreve um artigo, ou ele, sabe, ele faz uma conclusão de curso, mas sempre tem uma inspiração de uma outra companhia, de um outro coreógrafo, ou que seja Laban, ou, sabe? Então, acho que a gente não tem muito material, mas eu acho que a gente tem uma direção. No meu caso, eu gosto de trabalhar essas 4 linhas de trabalho. Então, eu procuro não sair daí, porque já é uma característica minha. Então, eu trabalho Martha Graham, José Limon, Jiri Killian e Ohad Nahin. Dentro disso, eu trabalho também o laboratório teatral, que eu gosto, fiz teatro durante 5 anos, então eu gosto de trabalhar o laboratório teatral, eu gosto de trabalhar um laboratório de corpo, uma improvisação de corpo, uma pesquisa de inovação de movimento, mas tudo isso você trabalha onde? Você trabalha buscando isso na internet. Então eu pesquiso muito. Eu tenho um computador que ele é cheio de pesquisa. Uma coisa que eu acho que é interessante, eu não copio. Não é copiar. Não é você olhar lá, como muitas pessoas fazem hoje. Entra no YouTube, pega uma coreografia, vai lá, copia e dança. Não, essa pesquisa não foi sua, né? Eu sei que não é um assunto, mas já entra dentro dele para a gente entender. Nós tivemos um problema de alguém pegar uma coreografia da companhia Rema, ela copiou a coreografia e colocou lá como coreógrafa o nome dela. E aí, assim, aonde você vai ficar? Você vai falar assim, peraí, que inspiração você teve para essa coreografia? Você sabe que você não teve inspiração nenhuma porque a coreografia não é sua. Então, eu acho que o interessante, por isso que é bom você abrir um leque para essas vertentes de trabalho, de dança, buscar em técnica, buscar em muitas modalidades, para você ter um leque bem aberto de pesquisa, de laboratório, de corpo, para que você crie o quê? A sua própria identidade. Hoje eu tenho coreografias que as pessoas já conseguem olhar a coreografia e saber que a coreografia é minha. Que tem passo das minhas aulas, dos meus trabalhos de laboratório, do meu trabalho de pesquisa, entende? Do meu trabalho funcional daquilo ali. Então, acho que é interessante. Mas também não é você sair pesquisando e dando tiro para todos os lados. Não. Você procura alguma coisa, você se identificou com aquilo, então agora pesquisa e se aprofunde naquilo que você pesquisou. Entende? E aí, buscando nisso daí, você coloca a sua própria identidade. Interessante. Eu falo sempre para as pessoas que assistir vídeos, assistir dança, ir ao teatro, enfim, isso é muito A importante maior porque inspiração é Deus, Camila. As pessoas esquecem que Sim, Deus que cria sim, tudo e da com mesma forma certeza. que Ele deu para você, Ele dá para mim, Ele dá para o outro, Ele dá para todo mundo. Mas se você não tiver lá o seu pouquinho de azeite, Ele não vai te dar mais azeite nem pedir para que você busque mais vasilhas do vizinho. Então você tem que ter pelo menos a sua direção de Pelo menos. trabalho, pelo menos um pouquinho para quê? Para Deus olhar e falar assim, nossa, eu estou vendo o que Ele está buscando, eu estou vendo o que Ele está querendo, então deixa eu alargar esse leque aqui. Com certeza. Falo isso, que a nossa criatividade ela vai sendo exercitada também, né? E aí o que você falou, né? Buscar na internet, e é interessante você ver o que as companhias procurar, o que elas estão fazendo, não só as companhias cristãs, sérias, mas também companhias seculares que para você ver como está sendo feito o trabalho. Existem muitos documentários de coreógrafos explicando como é feita a pesquisa de Sim. movimento, como é feita a pesquisa de criação, Os processo ensaios, de como é que foi criação, feito, como é que os ele chegou naquela ensaios. coreografia, E aí onde ele procurar nos buscou. canais, nas redes sociais. A Companhia Rema tem um canal, tem um perfil no Instagram, a Cia Dança e Vida tem um perfil, assim como nós, outras companhias que a gente Sim. vê aí desenvolvendo esse trabalho. Então a gente vê o que eles estão fazendo e procurar saber como eles estão fazendo aquilo que eles estão fazendo, né? Então, primeiro passo, acredito que seja o interesse por crescer, né? Por melhorar. E, claro, acima de tudo, a inspiração em Deus, porque é Ele que nos dá, Ele que nos capacita e Ele que nos dá o que fazer e como fazer, né? Uhum. Então, bom, deixa eu ver aqui.
cair. Eu acho que vai cair a Qualquer qualquer momento. momento. É. Mas eu vou perguntar se você quer acrescentar mais alguma coisa, mesmo que caia, a gente volte só para encerrar, mas você quer acrescentar alguma coisa? Tem alguma coisa que você achou que poderia ter acrescentado e não falou? Não, eu Ou, acho que ou tá dentro do que você perguntar aí, a gente vai conversando. Eu tô tá tranquilo aqui. certo? Ó, tá, vai cair já já. Então a gente vai voltar só para se despedir, Tudo tá? bem. E eu tenho alguns avisinhos para dar. Oi, voltei. A gente voltou aqui mais para a gente, né, se despedir e encerrar, né, esse assunto. Deixa eu ver se o Grayson já voltou. Deixa eu ver aqui. Assim que ele entrar, eu chamo ele de novo. Gente, não estou enxergando muito bem. Tenham paciência comigo. Não sei se ele já voltou. Grayson, quando você entrar, dá uma acena aí. Bota uma mãozinha aí para eu te ver. Então, gente, espero que esse bate-papo tenha contribuído bastante. Caso alguém tenha alguma outra questão, alguma outra pergunta, né, que não tenha sido respondida ou que não tenha tido a oportunidade de fazer, gente, uma pergunta no direct, quem sabe na nossa próxima live, na nossa próxima participação a gente consiga responder, enfim. Então, Grayson, a gente queria te agradecer muito pela sua colaboração, pela sua presença aqui com a gente durante esse tempo. Foi um momento enriquecedor para nós, ouvir um pouco da tua experiência, né? Que é visível, né? A gente vê aí no trabalho que você desenvolve e a Companhia Rema, né? Juntamente com a Companhia Rema, e é algo que a gente vê Deus agindo, atuando através de vocês, e, e isso é muito bom, a gente poder ter essa oportunidade de aprender um pouquinho mais, né? Então, eu te agradeço. Queria saber se você tem alguma coisa para dizer, assim, algum aviso, alguma coisa aí que você queira convidar o pessoal, ou dar a sua última palavra. Bom, eu quero agradecer também, né, por este carinho, quero agradecer por essa oportunidade de poder bater esse papo com você, que foi muito legal. Engraçado que a gente conversou pouco no festival, a gente não teve tanto É tempo, verdade. né? Mas que Não bom que a tivemos gente oportunidade. bom que a gente bateu esse papo aqui. Eu espero ter contribuído para alguma coisa aí e quero me Ah, deixar sim, com certeza. à disposição do Dança e Vida, que é uma companhia que eu gosto muito. Gosto de cada integrante, né? O Alan é Ah, um cara obrigada. maravilhoso, né? Como todos os outros. Mas eu quero deixar aqui, tá à disposição de vocês. Quando precisar de alguma coisa, é só falar que nós estamos aqui. Tá bom, obrigada.